Seja muito bem-vindo ao podcast Além do Jaleco. Aqui você sabe que grandes profissionais da saúde trazem sua trajetória, sua bagagem e hoje não é diferente. Temos aqui o Dr. Sérgio Kanamori, especialista em implantes. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra tê-lo aqui com a gente hoje. Obrigado, Pedro. Obrigado. Maravilha. E hoje a gente vai trazer esse lado além do jaleco, a visão que o doutor tem no que toca a área da saúde como um todo, mas também o bastidor disso. Trazendo para vocês tanto uma visão técnica quanto pessoal, quanto de experiência na área da saúde. Doutor, eu quero começar com algo que é muito pertinente, que vários pacientes, vários inscritos no nosso canal perguntam, né? Quando a gente fala de implante, todo mundo se pergunta, dói? Não dói, resolve, não resolve. Qual que é o principal erro que o pessoal comete quando vai pesquisar sobre implante? Eu quero começar falando de implante porque tem muita pesquisa, mas a gente vai abrir esse bate-papo para toda a visão e carreira do doutor. Tá certo. Muito obrigado aí, né, Pedro, pela oportunidade e pela pergunta. Então, assim, o que acontece? O que eu enxergo que é o maior erro na hora de um paciente buscar o implante? Eu sei que é muito importante, né, o preço, mas é justamente o preço. Então, se o paciente for buscar somente o preço, ele não vai buscar algo que é muito importante para ele, que é o buscar ter um resultado com isso. E para ter resultado, precisa ter um planejamento. E esse planejamento, ele depende do quê? Das expectativas. Por que ele veio buscar? Se é indicado realmente fazer um implante naquela situação, né? Se ele precisa fazer um enxerto ósseo para reconstruir, para ficar bonito o dente, né? Porque não adianta, às vezes, o paciente não tem um osso, ele tem um sorriso alto, e aí coloca um implante e fica com um dente, mas a gengiva fica funda, fica estranho, fica um dente falso, né? Então, quando ele vem, por exemplo, com uma falha, numa posição de um dente da frente, por exemplo, né? A gente tem que ver, o sorriso é alto? O que é um sorriso alto? Sabe aquele sorriso que aparece a gengiva? Então, Sim. Esse sorriso a gente tem que tomar cuidado, tá? Sim. Então, quando o sorriso é mais baixo, é mais tranquilo. O que é o sorriso baixo? Aparece só as pontinhas dos dentes, né? Então, depende de cada um. Então, a parte mais importante é ele procurar um profissional em que ele vai buscar entender qual é a necessidade do paciente para que ele tenha um resultado mais previsível e esperado. Né? Perfeito. Não, faz muito sentido, né? Até por experiências próprias, parentes, pessoas que vão procurar um implante, é muito comum a gente ouvir essa história do preço, Sim. né? De, nossa, eu quero economizar aqui, quero economizar ali, é porque é muito caro, só que as pessoas não fazem a conta de... Às vezes é um barato que sai caro nessa conta, né? É muito comum, todo mundo tem alguém que já passou por isso. Gasta e não resolve o problema. E aí, quando chega num bom profissional, aí sim resolve, né? Sim. E pra você, doutor, o que separa um bom profissional, nesse caso, de um profissional que não é tão competente nessa área específica do implante? Bom, então a primeira coisa, né? Nós tratamos de pessoas, né? Legal essa visão. Então o que acontece? Por trás de um dente, de um implante que está faltando, uma falha no dente, tem uma pessoa. E ela tem o quê? A expectativa. Ela tem o problema emocional, né? Dela. Às vezes, uma falta de autoestima. Alguma coisa nesse sentido, né? Então, é importante a gente escutar o que é importante para ele. Por que é importante buscar aquela falta de dente? O que vai trazer para ela a reposição daquele dente, né? Então... muitas vezes ele vai lá, ele vai explicar pra gente, e a gente vai analisar a linha do sorriso. Primeiro o rosto, primeiro ele, né? Sim. Como é que é a pessoa, como que ela é como pessoa, se ela é extrovertida, introvertida, se ela era extrovertida e ficou introvertida porque não pode mais dar um sorriso porque fica insegura, né? Ou então não pode comer mais aquilo que ela comia, porque está insegura, né? Então o que acaba acontecendo? A gente vai escutar tudo isso. E dentro disso, a gente vai fazer alguns exames, né? Então, fazer uma tomografia 3D para ver o que a gente não está enxergando e o que o paciente não sabe. Alguns exames de sangue para saber se ele está apto, né, a fazer aquela cirurgia ou não, né? E também as expectativas dele. Dentro disso, a gente vai traçar um planejamento, vai ver tamanho do dente, formato, cor, ver os dentes vizinhos se combinam ou não combina, né? E dentro disso, a gente vai executar o implante, aguardar um tempo de osseointegração, se for o caso, né? O que é osseointegração? É o osso formar em volta do implante, né? Então, esse período varia um pouco, entre 3 a 6 meses,
se vai precisar de enxerto, não vai precisar de enxerto, até a gente conseguir fazer o dente. E é importante também, a gente não pensa só em colocar um pino no osso e fazer um dente, a gente tem que pensar na gengiva ao redor desse dente, na relação dente, gengiva, sorriso, pessoa, né? Para que ela se sinta bem. Você olha no espelho e fala, sou eu mesmo. Porque muitas vezes, isso é uma queixa, tá, Pedro? Nossa. Eu tenho um paciente que às não vezes se identifica mais. Falei, nossa, mas eu dou um sorriso, mas eu não acho que sou eu mais. Eu não sei, tem uma coisa estranha. E às vezes o que acontece? Existem regras de proporção, né? Existe uma técnica chamada visagismo, que é o estudo das formas, em que a gente vai observar proporção de dente, tamanho, formato do rosto, qual é a personalidade da pessoa. Tudo isso imprime quem ela é. Então, quando a gente consegue fazer esse planejamento, consegue fazer com que ela visualize e falar, essa sou eu essa pessoa, ok, muito mais fácil da gente executar e ela ter um resultado mais previsível, não é verdade? Perfeito. E você vê que, na verdade, o problema que o paciente percebe é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais, né? Que Com certeza. só um profissional competente vai conseguir enxergar esse planejamento. É curioso que você falou de planejamento, né? Porque, às vezes, o paciente chega lá achando que vai resolver em um dia a vida dele. Sim. E não é bem assim, né, doutor? Tem todo um planejamento. Já aconteceu com você de chegar um paciente ali achando que ia resolver tudo num dia só? Você falou, calma aí, Pedro, não é bem assim. Como que foi? Sim. Já aconteceu isso? Isso acontece até com uma certa frequência, É comum? tá? É comum. A gente sabe que tem uns que são assim, mas... Principalmente aqueles pacientes que viram na internet sobre assuntos, Sim. né? Existem situações, né? Então, tem uma técnica chamada carga imediata, que é o quê? A colocação de uma carga mastigatória imediatamente a colocação dos implantes. Ou seja, colocou um implante e vai colocar o dente. Mas é uma situação específica, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um paciente que usa dentaduras, né? Próteses móveis. E onde incomoda muito um paciente que usa próteses móveis? A parte de baixo. Principalmente, a primeira coisa que ele quer trocar é a parte de baixo. A parte de cima incomoda? Incomoda se ele tiver a parte de baixo fixa, né? Mas quando ele tem as duas móveis, quem mais incomoda é a parte de baixo. Então, a parte de baixo, a gente consegue, com uma técnica chamada protocolo de carga imediata, né, reabilitar, ou seja, colocar os dentes fixos, né, em poucos dias, ou até no mesmo dia, tá? Depende da situação. Então, o que ele vem? A gente vai fazer um planejamento, vai ver se os dentes dele estão em ordem, por exemplo, a prótese, né? Se de repente está bonito, está em ordem a prótese, o tamanho, o formato, tudo em ordem, ou seja, a gente já tem as informações de como está o sorriso, só que ela quer o quê? Fixar. Aí fica mais fácil. Que é o quê? A gente vai fazer os exames que precisa, tomografia e exames de sangue, né? E a gente consegue fazer a cirurgia e o que vai diferenciar de uma carga imediata ou não? Então, na hora que a gente vai colocar o implante, a gente sabe que ela tem que ter uma certa firmeza, né? Que a gente chama de torque, tá? Então, se ele obedecer uma certa regra de torque, né? Que, ou seja, tá bem firme lá naquela situação, que é na hora da cirurgia, a gente consegue fazer a carga imediata. Mas, normalmente, por experiência, a gente já sabe que a grande maioria dos casos vai conseguir fazer a carga imediata, né? Então, é uma situação em que o paciente já escutou, né, o protocolo de carga imediata. Podemos fazer em um dia. Desde que você tenha todos os exames certos, o posicionamento do seu dente está certo, a prótese está certa. E quando a prótese está pequena, ela perdeu dimensão vertical, ou seja, a boca ficou murchinha, né? Tem uma série de coisas para a gente ver. Caímos no quê? No planejamento. Vamos ver como vai ficar o dente dele. E baseado em como vai ficar o dente, é que a gente vai posicionar os implantes, né? E hoje em dia, as tecnologias têm ajudado muito, porque a gente faz tomografias e consegue operar o paciente virtualmente, né? O que é virtualmente? A gente consegue colocar as posições dos implantes, no fim das simular, contas. Legal. fazer guias, né? Para que a gente possa ter mais precisão na hora de colocar os implantes, né? Então, a gente instala isso na hora da cirurgia. A cirurgia, muitas vezes, pode ser até sem cortes. Olha só que legal. Então, quando ele não tem o dente, a gente consegue colocar os implantes com uma guia já, que a gente chama guia prototipada, né? Uma guia feita já com a posição dos dentes que a gente operou na tomografia. A gente consegue ter uma previsibilidade, a gente só faz a anestesia, coloca a guia, fura por cima da gengiva, coloca os implantes e ele nem tem corte, não vai ter ponto, não vai ter nada pós-operatório, é ótimo. Mas assim, vale ressaltar assim, é para todo mundo? Não é para todo mundo.
Então, precisa o quê? Vir numa consulta, olhar, ver as expectativas. A gente tem que ver se aquele paciente é um candidato para aquela situação e aí a gente faz a indicação, se for o caso. Legal, né? Essa ideia de personalizar o atendimento. Todo mundo acha que é algo que você copia e cola, que funciona para todo mundo. E não é bem assim, né, doutor? Não. Tem gente, às vezes, que chega em família, que é a mesma coisa para um, para outro, por irmão, mas no fim das contas, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Acho que esse é um grande diferencial, né, doutor? De um bom Sim. profissional, de alguém que só atende ali por atender. E uma coisa bacana, doutor, que você trouxe é, de fato, essa visão mais holística, né? De entender a saúde do paciente. Entender também que não é só o lado físico, tem um lado emocional ali também. A gente vê muitas pessoas falando de autoestima, que às vezes, quando trazem um novo sorriso, voltam a sorrir e voltam a sorrir para a vida, no fim das contas, né? Sim. Isso é muito comum, isso acontece no dia a dia. Muito comum. Olha, tenho até alguns exemplos, tá? Legal. Por exemplo, eu vou até citar aqui a Denise, né? Se a Denise veio aqui. Legal. Beijo, Denise, né? Eu acho que ela vai ver, hein? Top. Bom, o que acontece? Denise era uma paciente que ela tinha um problema gengival crônico, né? Então, o que é o problema? Os dentes vão ficando compridos, eles vão ficando moles, né? Então, vai dando um aspecto ruim. E uma mulher, né? Então, para ela vivia mais com os ombros projetados, mais cara de triste. Ela não tinha tanta alegria. E ela falava, doutor Sérgio, eu quero fazer os meus implantes. Eu quero, né? E, só que ela tinha muito medo. E se adivinha do quê? Cirurgia? Não. Sangue? Não. Da moldagem. Da moldagem? Você acredita Da que moldagem. Tem tanto medo pra ter antes e ela... Não era da cirurgia, era de moldar. Fala, eu tenho um pavor de colocar isso na minha boca, ter que colocar uma moldeira e moldar, né? Aí fomos e vimos, até ela viu uma situação, né? Que já estava começando essa parte de tecnologia do scanner intraoral, né? E até ela fez um escaneamento, né, num colega lá próximo, numa radiologia próxima, e ele mandou o arquivo e a gente mandou para o laboratório, e o laboratório fez uma prótese para ela, né, baseado naquela situação. Não precisei moldar, Pedro, né? E aí a gente... tudo tem jeito, então, doutor. E você imagina que ela ficou alguns anos, porque ela já me conhecia, né? Eu conhecia a irmã, já tinha tratado a irmã, tudo, mas o medo dela tanto da moldagem que ela ficou um tempo só conversando. Um dia ela falou, eu não aguento mais, eu preciso fazer, né? Falei, então vamos fazer, estamos juntos aqui. E aí eu fui entendendo, né, quais eram os medos. Porque a primeira vez que a gente vai atender um paciente, a gente precisa entender qual que é o medo dele, né? Porque às vezes tem gente que tem medo do barulhinho do motor, né? Sim. Tem gente que tem medo da anestesia. Tem gente que só de sentar já fica apavorado, né? E tem gente que tem medo da moldagem, tem medo de outras coisas, né? Medo de não dar certo. Tem muita gente que tem outros medos. Por mais que haja um medo, não é sempre o mesmo, no fim das contas, né? Exatamente. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que olhar e ver como é que eu posso ir ajudando essas pessoas. Eu faço uma analogia que é igual assim. Nós somos adultos, somos crianças grandes, certo? Sim. E como é que a gente faz na pediatria, né? Primeiro, a gente faz assim, a criança, quando ela chega lá no consultório, ela não conhece. Então, ela tá pensando assim, vão me furar, vão me espetar, vai acontecer, vou sentir dor, tô com medo, né? E o que a gente tem que mostrar para ela? Olha, isso aqui é um ar. Aí eu jogo um ar nela, jogo um ar em mim, né? Ó, isso aqui é um algodão, ó. Sente o algodão, põe na boca. Ó, isso aqui funciona assim. E ela vai ganhando confiança. Então, assim como a gente faz com uma criança, né? Que a gente é uma criança, nós adultos somos crianças grandes e às vezes a gente traz aqueles traumas Com certeza. que vieram lá da infância para a idade adulta e a gente tem que ir quebrando essas objeções, né? Como? Então, do que ela tem medo? É um procedimento muito longo, ficar de boca aberta também é uma das questões, né? Então, eu faço procedimentos mais rápidos num primeiro momento. Depois, ela vai ganhando confiança, ela vai entendendo. Então, eu tenho pacientes que, às vezes, acham medo e hoje dormem na cadeira, né? Então, tamanha a confiança que acaba... Mas isso tudo foi em cima de um trabalho, né? Um trabalho de condicionamento. E não foi um dia, não foi na foi primeira um consulta, dia, sim. Não foi um dia. Então, a primeira coisa é que a gente tem que escutar, né? As pessoas, porque elas têm as dores delas, os problemas delas, né? E a gente precisa escutar essas pessoas e entender que como é que eu vou fazer
para poder ajudá-la, Sim. né? Porque muitas vezes as pessoas procuram ajuda e eu vou falar para você que a odontologia, não vou falar que é fácil, mas é a parte mais fácil, né? Porque a gente faz curso, trabalha isso há muitos anos, tecnicamente fica muito mais fácil. Mas o grande desafio é o quê? Tratar de pessoas, né? Então, isso foi um caso da Denise. Eu teve uma outra paciente que eu coloquei os implantes nela, ela tinha uma expectativa, ela era oriental, né? Então, ela falava menos, né? Uhum. Mas no dia que eu coloquei as coroas, ou seja, os dentes conectados nos implantes, e ela viu que, como ela tinha algumas falhas, acho que, se eu não me engano, era 6 ou 7 falhas, e a gente colocou todos os dentinhos naquele dia, e ela mastigou, ela chorou, né? E eu falei, mas será que eu fiz alguma coisa? O que aconteceu, né? Ela falou, não, eu fiquei emocionada porque eu não imaginava que ia ficar tão bom, né? Então, olha só, e assim, eu falei, poxa, foi uma surpresa muito grata, né? Porque a gente fala, pô, uma das coisas que a gente quer fazer quando a gente faz um tratamento desse é poder devolver Sim. a confiança, a felicidade, coisas assim que ela vai poder comer uma carne, alguma coisa assim, né? E tem uma outra paciente também, também ela gosta, a Natércia, um beijo. Natércia é uma pessoa fabulosa, né? Ela chegou com um problema geral também em todos os dentes, tivemos que remover. Então, olha lá, um exemplo de um paciente que não foi assim, né? Então, um tratamento reabilitador. Então, primeiro ela tinha uns dentes dela que estavam com comprometimento, ou seja, estavam moles, estavam grandes, ela dava um sorriso, estava grande, gengiva sangrava. Tinha dor? Algumas, né? Muitas vezes não, mas ela sabia que não estava legal. O gosto, né? Tudo isso não estava muito bom. Então a gente planejou um sorriso para ela, né? Realizou um procedimento de remoção de alguns dentes, dos dentes. Fizemos 2 próteses inicialmente para a gente ter o quê? Para gente saber como vai ficar aquele sorriso, a linha da margem gengival, né? O sorriso, como é que ficou, né? Tudo isso. Depois disso, fizemos uma carga imediata embaixo. Reabilitamos todos os implantes. Então, por meio de alguns implantes, né? No caso dela, eu acho que foram 5, a gente conseguiu colocar todos os dentes fixos na parte de baixo. Depois, ela teve que fazer um enxerto ósseo na parte de cima. E a gente fez o enxerto ósseo com os implantes, teve que aguardar um período de osseointegração. Dava para fazer carga imediata? Olha, em maxila depende, às vezes dá. Maxila é o quê? A parte de cima, né? Às vezes dá, às vezes não dá, né? Mas eu gosto de deixar conversado isso, né? Sim. Talvez dê, talvez não dê, né? Mas a gente já sabe disso. Então ela ficou com uma prótese durante um tempo, né? E depois colocou os dentes fixos, os implantes, e já está há alguns anos aí. Até foi no consultório esses dias para fazer manutenção. E isso é uma coisa importante. Depois que um paciente faz um protocolo duplo, por exemplo, tendo todos os dentes fixos na parte de cima, todos os dentes fixos na parte de baixo, né? A cada 6 meses, mais ou menos, né? Ele tem que vir, né? Ele acaba vindo uma consulta, a gente vai olhar, conversar, ver como está, mas a gente remove os dentes, né? Desconecta os dentes dos implantes e consegue fazer uma limpeza mais profunda. E vai fazer uma análise de como é que estão os implantes, né? E uma vez por ano, radiografia para a gente ver como é que estão esses implantes. Então, é muito importante. Quem fez protocolo, seja embaixo, seja em cima e embaixo, cada 6 meses tem que vir no consultório. Para quê? Para a gente poder ter um tratamento preventivo, né? Se houver algum problema, estamos vendo, né? Agora, se deixarmos para ver quando deu problema, que já aconteceu também. Esperar demais, né? Fez implante em colegas e tal, e às vezes ficou 4, 5 anos sem vir, né? Aí ela estava com uma dor e procurou. Só que assim, implante, quando está sentindo dor, aí já é um problema, né? Então ela teve perda de alguns. Deu para voltar a prótese em cima... Não, os dentes, quando eu falo prótese, né? Os dentes fixos em cima dos implantes, deu, né? Mas ficamos aí sempre observando. E aí, a cada 6 meses, ela retorna para a gente observar e a gente vai ter uma longevidade aí do tratamento bem grande. Então, eu falo assim, quando o implante ele é mais próximo de um dente, o que é isso, né? Perdeu um dente. O que eu vou fazer? Colocar um implante e fazer um dente muito parecido com um dente, né?
Então, mais parecido com dente, a gente vai tratar como se fosse dentes naturais, né? Fazer limpezas normais, só vai tirar a radiografia uma vez por ano para a gente olhar. Quando as peças vão ficando maiores, ou seja, espaços maiores, então a gente vai ter que colocar implantes e vai ter que, muitas vezes, desmontar essa prótese para fazer uma limpeza mais profunda e voltar. Então, cada caso é um caso, né? Legal, doutor. E quando a gente vê toda essa bagagem técnica, a gente, do lado de fora, agora, na ótica do paciente, a gente imagina o que levou o doutor Sérgio a chegar com essa precisão nesse assunto. Aí eu queria te perguntar, doutor, nessa visão de carreira, primeira coisa, por que você optou por ir, de fato, para a área da saúde? O que te motivou? É a paixão pela área da saúde mesmo? O que te levou a essa área? Olha, quando eu era criança, eu passava com a minha dentista, né? Legal. E, assim, gostava muito dela, porque, assim, ela cantava, mas ela tinha umas coisas, assim, muito interessantes. Ela tinha, eu brinco que eram os ferrinhos, né? Os instrumentais, né? Eu achava um barato aquilo. Nossa, quanta coisa. Ela punha num forninho, aí tirava, aí punha lá, tudo. Né? A parte que eu menos gostava, vou confessar, que era da carpule, né? Que é a anestesia também. Mas hoje eu vivo muito tranquila com isso, até durmo, né? Então, nos tratamentos é muito tranquilo. Mas eu gostava muito dela, né? E também ela foi uma pessoa bem-sucedida, né? Então, eu achava, poxa, eu quero ser bem-sucedido também, achava legal isso. E olha que curiosidade, antes de fazer faculdade de odontologia, eu fui fazer técnico em processamento de dados. Né? Outra área, bem nada a ver. Nada a ver. Sim. Só que assim, eu tinha uma dificuldade muito grande nessa área. E aí eu falei, olha, acho que essa área não é para mim mesmo. Né? Aprendi muita coisa, sim, me ajuda até hoje. Mas assim, eu falei, não é isso que eu quero fazer não. Né? Eu ia naquelas feiras, eu não entendia nada. E aí a área da saúde voltou à tona. Voltou quando eu fui fazer cursinho. Eu estava num cursinho em São Paulo. E aí eu tinha as carreiras e desde o começo me veio na cabeça, né? O pessoal queria medicina, queria, né, outras áreas. Eu falei, não, eu vou fazer odontologia. E entrei no cursinho pensando em fazer odontologia, né? Estava decidido já nessa época. Exatamente. Legal. E aí eu fiz 2 anos de cursinho, porque como eu fiz uma escola técnica, eu fiquei defasado em algumas áreas, né? Uhum. Então eu tive que fazer um cursinho para me atualizar, para poder concorrer, né? Aí eu fiz a FUVEST. Legal. E passei no ano de 2000 na USP. Que legal. E aí, para mim, assim, foi uma coisa fabulosa, né? Para mim, que vim de escola pública, né? Eu estudei grande parte da minha vida. Até a minha quinta série eu estudei numa escola particular. Depois disso, sempre estudei em escola pública, né? Legal. E aí, todo mundo falava da USP, da Unesp, da Unicamp. Aí eu falei, olha, eu quero estudar na USP, né? E aí eu foquei para estudar e acabei passando. E assim, para mim foi uma realização na época, né? Eu entrava naquele portão 1 lá, quem conhece a USP, tem o portão, aquele monte de palmeira, eu falava, nossa, né? Entrei lá, gostei muito, então, primeiras aulas, anatomia, a matéria básica, né? Da área da saúde, anatomia, histologia, imunologia e tudo mais, pra gente entender. Então, eu gostei muito, né? Então eu falei, é essa área mesmo que eu vou ficar. E dentro disso, eu fiquei muitos anos fazendo alguns estágios dentro do Hospital das Clínicas, né? Porque a USP, ela tinha essa possibilidade, né? Então, é muito conectada. Então, eu, junto com a Faculdade de Medicina, a gente ia lá, participei da Liga de Dor deles, da Neurologia. Fundei uma Liga de Dor. Que legal. A primeira Liga de Dor de Odontologia do Brasil, se eu não me engano, foi da gente lá da USP. Né? Que bacana. E ela tá rodando até hoje. Eu vi até recentemente, acho que minha esposa conversou com uma amiga que tinha uma parente que fez odontologia lá e falou que tinha a Liga de Dor lá. Eu falei, nossa, que interessante, né? Então, participei de muitas coisas lá na carreira, na parte acadêmica, mas sempre gostei muito da área cirúrgica. Então, primeiramente... Desde aquela época, desde eu entrei gostando de cirurgia. Legal. Né? Então, tudo que eu estudei foi em cima de... Eu quero fazer cirurgia. E tem uma área na odontologia, que é a área de traumatologia bucomaxilofacial. É o dentista que fica no hospital, né? Então, é aquele dentista que
aconteceu trauma de face, aconteceu um acidente de carro, de moto, bateu o rosto, uma briga, isso tudo acontece, né? Chega muito. E aí a gente reconstrói, o dentista, né, bucomaxilo, ele reconstrói a face do paciente, né? Então, é um trabalho, assim, maravilhoso. Então, por muitos anos, eu fiquei junto do departamento de cirurgia também, tudo, mas quando eu saí de lá, aí estava começando a parte do implante, né? Eu falei, eu vou fazer isso, né? Que bacana. E aí engatei essa parte de entender mais sobre a cirurgia, a prótese. Eu lembro, isso é uma coisa importante que eu levo comigo até hoje, né? Eu lembro que um professor meu, né, o professor Roberto, né, o Dr. Roberto, ele falou o seguinte, ele falou assim, quem acha que implante é cirurgia aqui, né? Aí a classe lá todo mundo levantou a mão. Ele falou, vou contar para você que o implante não é cirurgia. O implante é uma reabilitação protética com fase cirúrgica. Ou seja, ninguém vem buscar um pino no osso, né, pessoal? Todo mundo vem buscar o dente, o pino no osso, a cirurgia, ela é necessária para que a gente tenha um resultado. E isso ficou na minha mente. Então, tudo que eu fiz, sempre lembrando do que ele falava, né? O Dr. Ulisses também, que foi um grande professor meu também, ele é um excelente cirurgião, nossa, ficou para mim na história, sabe? Então, eu tive excelentes professores, né? E que sedimentaram uma base muito sólida dentro do que eu conheço de implante. E tive muitas experiências que eu tratei muitos pacientes de implante, em reabilitações extensas, né? Então, primeiro eu tive uma clínica, depois eu trabalhei como diretor clínico de uma outra clínica por muitos anos, um volume enorme de pacientes, né? Então, já, claro, junto com isso, às vezes a gente tem alguns problemas, então a correção desses problemas muitas vezes vinha para a gente corrigir, né? Então, junto com a equipe, a gente corrigia, então muito aprendizado aconteceu. Então, eu trouxe tudo isso para o consultório. E aí eu quis montar um lugar mais personalizado, sabe, Pedro? Então, assim, tinha muita gente, atendia muita gente, falei, não, eu vou montar um consultório, né, que a pessoa se sinta em casa, tá? O que é isso? É assim, a minha recepção, ela é como se ela estivesse na casa dela. Então, ela senta, não tem aquele ambiente de consultório, sabe? Deixa a pessoa rígida, tensa. Né? Pensamos nisso, né? Falei, não, vou construir um lugar que ele entrou, ele vai se sentir em casa, né? Então, vai se sentir em casa, quando ele vai conversar comigo, quem vai fazer o tratamento sou eu, né? Então, aí eu fui treinando tudo isso, né? Então, as pessoas vinham falar das histórias dela, eu fui separando, né? E entendendo qual é a necessidade de cada um, né? E fazendo as indicações. E aí eu sempre falava assim, olha, vai acontecer da seguinte maneira, a gente tem um planejamento, é igual uma casa, tá, pessoal? É igual uma casa, analogia. né? A analogia de uma casa. Então, assim, muitos pacientes, eles viveram a vida toda tratando, né? E você vê que ele tem coroas de porcelana, tem dentes tratados, às vezes teve uma falta, fez uma prótese fixa, fez até um implante, mas o sorriso dele não é aquilo que ele estava buscando, né? Porque ele tratou, só que ele não teve um projeto, né? Então é importante a gente ter um planejamento. Para quê? Para entender a expectativa da pessoa, né, do paciente, que ele é um ser humano. O que ele veio buscar? É possível? Não é possível? O que é possível? O que é limitação, né? Então, dentro do que é possível, a gente vai explicar, criar um projeto para ele de sorriso, né? Dentro disso vão existir fases, né? E eu sempre falo assim, ó, a gente vai executar uma fase, né? E aí a gente vai falar, ó, lembra que a gente conversou lá no começo, que vai ser assim e você vai sentir assim? Lembro, então tá. Então, exatamente, a gente planejou, vamos executar e vamos conversar para alinhar. Por quê? Eu falo assim, eu gosto de explicar sobre o tratamento com o paciente, sabe, Pedro? Por quê? Porque se ele entende, a gente anda junto. Sim. Agora, se ele ficar com dúvida, se ele fica inseguro, ele vai começar a testar. E testar não é o nosso intuito. Eu quero que a gente dê a mão e vamos junto, né? Vamos junto para a gente chegar lá no resultado que você está buscando. Claro, né? Dentro do que é possível. Sim. Né? E aí,
mas muitas vezes os pacientes eles ficam muito felizes com o resultado, né? Então, lembrar que o quê? A gente trata de pessoas, né? Não só de dente. Então, tratamos de dente de pessoas. E as pessoas têm o quê? Expectativas, né? As pessoas, elas têm sonhos, elas têm as suas inseguranças, né? Então, tudo isso a gente precisa ir trabalhando, entender e criar um planejamento para que tudo isso aconteça. Às vezes o tratamento é longo, né? Às vezes ele vai durar, sei lá, 2, 3 anos, né? É para todo mundo? Não, estou falando de tratamentos enormes, né? Sim. Mas se a gente vai dividindo isso em passos, né? Em etapas, né? O que acaba acontecendo, né? A gente consegue ter os resultados. Então, primeira fase, tal coisa, né? Então, vamos fazer os implantes. Não, primeira fase, vamos organizar. Como você quer o seu sorriso? Ah, você visualizou? É isso mesmo? Tá bom. Então, agora o que a gente precisa fazer? Ah, vamos colocar os implantes. Qual é a posição deles? Ah, a gente tem osso, não tem osso, né? E o que a gente vai fazer? Vai fazer um enxerto ósseo para melhorar a gengiva, o alinhamento, tudo isso? Tudo isso é pensado. Para quê? Para que a gente execute. Depois a gente vai aguardar um tempo, para depois a gente executar a terceira parte, que é o quê? A colocação do sorriso dela. E é legal ver que existe uma jornada, né? No fim das contas, não vai ter a resolução do problema no mesmo dia, na mesma hora. Tem todo um caminho ali para chegar nesse objetivo. E, doutor, legal que você mencionou essa visão da sua carreira, né? Eu queria te perguntar se você... Duas coisas. Claro. Qual foi o maior acerto que você vê que você teve ao longo dessa carreira? E algo que, com a experiência que você tem hoje, você teria feito diferente lá atrás? Tá. Acerto, tá? Então, do acerto foi ter ido para... feito odontologia. Legal. Ido nessa parte de implantes, né? Que é uma parte de reabilitação, Sim. Né? Então, ou seja, a gente reconstrói o sorriso, constrói o sorriso, tá? Estamos falando aí de implante, estamos falando de coroas, lentes de contato e tudo mais. Sim. Mesclado, certo? Uhum. E a outra pergunta, Pedro, qual foi? O que você faria diferente lá atrás, mas com a cabeça que você tem hoje? Teria feito... planejamento. Justamente o planejamento. Porque tem coisas que quando a gente é muito novo, né? A gente quer pular essa etapa. A gente... Tem uma pressa, no fim das contas, a gente tem um pouco de pressa. Então acaba... A gente até faz, mas não tem uma atenção tão grande Sim. em relação a isso. Conforme vai passando o tempo e as experiências, você vai entendendo que é fundamental. Fundamental. O planejamento é fundamental. E saber... Bom, hoje... estamos partindo daqui, mas qual é o resultado que esperamos? E entender que o resultado, né, depende do quê? Da nossa jornada, né? Senão, se a gente não começar, a gente não vai chegar lá nunca, né? E também entender que existe etapa por etapa, né? E, assim, nem sempre a gente vai lá, faz as coisas e acerta de cara. Não, né? Muitas vezes a gente vai ter alguns aprendizados, né? E esses aprendizados é que vão trazer aí o sucesso, né? Mais consolidado que a gente tem ao longo dos anos. Por isso que a gente fala, né? Quem tem mais experiência acaba olhando para trás e fala, eu deveria ter feito tal coisa. É natural, né? Eu acho que a experiência ela traz esse repertório, né? De tomada de decisão, de planejamento, acho que é o principal, né? Saber o tempo das coisas aí, para chegar no lugar que você chegou a nível de carreira, para resolver um tratamento, vale para tudo. E até aproveitando o papo, doutor, queria te perguntar algo que para quem é de casa vai querer saber com certeza. Do doutor Sérgio, agora sem o jaleco, em casa, o que você gosta de fazer? Quais são seus hobbies? O que você curte fazer no tempo livre? Tá. Bom, eu gosto muito de estar com a minha família, né? Legal. Gosto de viajar, né? Ter experiências e comer. Comer quem não gosta, mesmo, né? Gosto de comer. Bacana. Então, até quem me segue no Instagram vê muita coisa, né? A gente faz café da manhã de domingo lá, a família, a gente faz aquela mesa farta, que né? Legal. A gente sai muitas vezes para ir a alguns restaurantes ou em alguns lugares para ter algumas experiências, né? Viagens também a gente busca ir para alguns lugares. Por quê? Eu acho que é importante, sabe? Os meus filhos hoje, a gente acaba viajando até bastante, não vou falar bastante, mas... Comparado com a média, assim, né? Comparado à minha época, eles viajam bastante. Sim. Né? Então, mas por quê? Porque a gente quer trazer uma experiência para eles, né? Para que eles entendam que, por exemplo, a gente pega um pouco da história que a gente estuda nos livros. Sim. Né? Quando você vai para um lugar e você está naquele lugar da história,
você consegue entender muito melhor, né? Faz sentido. Do que você sentar, muitas vezes, ouvir falar de alguma coisa. Com certeza. É mais difícil. Então, eu gosto de poder trazer aquilo. Até uma coisa assim, de relevo, por exemplo. Ó, a gente vai para Goiás, por exemplo. Goiás é cerrado, né? Sim. Então, você vê lá como que é a vegetação, como que é isso. Sim, conhecer na prática, né? Então, Incrível. é bem interessante. A gente gosta muito disso. Então, eu gosto muito de comer. Então, hambúrguer, umas comidas, Todo tipo de comida. tudo, Legal. né? Quando você viaja, a comida típica do local você come também. Eu procuro experimentar. Eu sou uma pessoa que gosta de experimentar, né? Minha esposa ela já fala assim, não, vamos saber o que a gente vai comer, eu prefiro aqui, né? Legal. Pra ter mais certeza. Que bacana, doutor. E esse lado, assim, traz muita confiança e conexão para nós, assim, que somos pacientes, né? E agora, sabendo que você já trouxe esse gancho das viagens, do que você gosta de fazer, qual que é seu maior sonho hoje, doutor, que você pensa em realizar, seja sozinho, seja com a família? O que você planeja para os próximos anos, seus próximos passos na carreira, tanto na parte profissional quanto também na parte pessoal? Tá, na parte profissional, então, tá? Na parte profissional, eu gostaria muito de poder atender essas pessoas, os pacientes, né? Pessoas que buscam ter a sua autoestima restaurada por meio do seu sorriso, né? A gente busca trazer valor para isso, para as pessoas, para que elas se sintam, né? Como elas deveriam se sentir, olhar no espelho e falar, sou eu, né? Isso acho que é uma coisa que não tem preço. Então, é uma grande preocupação em relação a isso. Mas trazer isso para o máximo de pessoas possíveis, né? Por mim, então, assim, a gente montar um negócio, poder expandir, né? Trazer profissionais e conscientizar para manter a nossa filosofia, crescer essa filosofia para que mais pessoas possam se beneficiar. Porque, assim, querendo ou não, sou uma pessoa e tenho duas mãos, não é verdade? Sim. E o dia tem 24 horas, não dá para atender todos os dias. Então, mas se a gente consegue ter isso como um método, né? Conseguir replicar, ter uma equipe, para que mais pessoas possam se beneficiar disso, isso aí é um sonho, né? Então, que a gente consiga montar negócios para que pessoas possam se beneficiar, profissionais possam também ter seus resultados, né? Resultados positivos, se sentirem muito bem dentro daquilo que eles estão fazendo, né? E entender que nós tratamos de pessoas, né? E elas têm as suas características, né? Então, cada um é de um jeito, cada um gosta de um jeito e a gente tem que tomar cuidado muitas vezes para não imprimir o que a gente quer sobre o paciente. Então, eu tomo muito cuidado por isso. Então, assim, não é sobre... Quando a gente está fazendo uma consulta, não é sobre mim, né? É sobre quem está comigo. O que eu posso fazer para apoiar e ajudar aquela pessoa, né? E aí, baseado nisso, sendo sincero, né? A pessoa sendo sincera e eu sendo sincero, mostrando onde a gente pode chegar, eu acho que a gente consegue pegar a mão, andar junto e chegar num resultado aí que fica excepcional aí para todo mundo, podendo transformar essas vidas, né? Que nem o caso de uma paciente que eu falei, ela vivia amuada, depois que ela fez os implantes... Outra pessoa. Nossa, ela veio de batom. Você olha o semblante do rosto, né? Voltou a namorar, ter uma vida, né? E antes ela não tinha essa vida, sabe? Outras pessoas também, né? Então, assim, só que o que me chamou muita atenção foi esse caso em que a gente pôde devolver o sorriso e ela voltou. Eu vi a vida nela. Pedro, eu vi assim, ó, o antes e o depois. Eu até brinco com ela, porque a gente até gravou um vídeo, né? Falei, legal. E aí, como é que você se sente? Eu falei, eu sou outra pessoa, né? Eu me sinto viva. Não agora. tem preço isso, né, não doutor? Não, você escutar um negócio desse, você vê, não tem preço. Não tem preço. Que legal. E na parte pessoal, doutor, o que você planeja de sonho com família? O que você está imaginando para esses próximos meses, próximos anos? Bom, eu vou ter um tempo para o trabalho, né? Mas eu também vou buscar sempre ter tempo para a família. A gente vai procurar viajar para alguns lugares que a gente gostaria de ir. Tem algum lugar que você sonha em conhecer, que você não conheceu ainda? Não, então, a Europa, né? Lá, França, Espanha, Portugal. Então, a gente ainda não conhece essa parte. Eu vou muito para os Estados Unidos, mas para a Europa ainda a gente não foi. Então, eu gostaria muito... Essa parte de história que você falou tem muito lá, né? Por isso mesmo. Das crianças. Porque acho que não tem preço você ir num lugar e falar, nossa, aquilo que estava escrito está aqui, diante dos meus olhos. Legal. E tem centenas de anos, né? Então, é uma coisa, assim, fabulosa. Dentro disso, e ter tempo, né? Para fazer com que
os filhos possam se desenvolver, né? Como pessoas, Sim. né? A gente como família também, eu e minha esposa, né? Estarmos sempre unidos, né? Podendo apoiarmos uns nos outros, né? E valorizar, né? Eu valorizar muito mais a minha esposa, né? E ela sempre está me apoiando em tudo para que a gente possa crescer como família, né? E a parte profissional vai vir também, porque não adianta nada, né, Pedro? Ter uma parte profissional e não ter uma família Sim. Estruturada, né? Com certeza. E isso passa muita confiança, doutor. Eu falo aqui do lado dos pacientes em geral, quando a gente vê de fato um profissional que tem essa coragem de mostrar esse lado além do jaleco, gera uma confiança, né? Porque o tratamento odontológico tem seus receios, né? Gostei muito que você falou que os adultos são crianças que cresceram. E é muito isso, a gente vai pro dentista com medo, não vai dar certo. E essa confiança, ela é muito importante. Eu falo isso porque não só eu, mas também minha esposa tem muito esse lado mais emotivo, mais emocional e traumas também, que só é quebrado quando a gente tem um profissional dessa competência que traz essa confiança, não só técnica, mas também de se colocar no lugar do paciente, entender que existe uma jornada ali para ele poder confiar, para ele poder, de fato, avançar nesse projeto, né? E, doutor, uma pergunta importante agora. Por que que a pessoa que está assistindo esse vídeo deveria confiar em você para poder avançar num procedimento? Seja ele um implante, seja aquilo que realmente você diagnosticar que essa pessoa precisa. Bom, né? Eu acho que assim, a pessoa que ela está buscando uma solução, que ela teve às vezes problemas, teve tratamentos não bem sucedidos, que ela busca um resultado, está desanimada às vezes, né? Falar, eu não acredito mais que dá certo, eu não acho que isso é para mim, né? Tem solução sim. Tem solução. Para você tem solução sim, porque o que acontece? Muitas vezes faltou isso, sentar, aquele cuidado, né? Conversar, alguém te escutar dentro daquilo que você está buscando, quais são os seus medos, né? E muitas vezes são coisas simples de se resolver. Por quê? Um pensamento vira um monstro, né? Sim. A gente vai tendo medo, ele vai crescendo, né? Tem uma frase que é muito interessante, né? O medo me paralisou, né? Não, o medo não te paralisou, né? Que diante do medo, você escolheu ficar parado. Então, assim, mas por que que a gente fica com medo? Porque a gente começa a dar valor para coisas e aquilo vai crescendo na cabeça. E fala, não é mais para mim, né? Como muitas pessoas que deixaram, às vezes, um tratamento de lado, perderam muitos dentes, tá desanimado, não consegue mais comer, mas vai falar, acho que não tem solução mais para mim. Porque eu já escutei isso muito, tá, Pedro? Então, essas pessoas que não tiveram um tratamento bem sucedido, que buscam um tratamento para ter um resultado, né, mais adequado para elas, né? E pessoas que acham que não tem mais jeito para elas, tá? Tem sim, né? A gente pode conversar com você, entender direitinho, né? Qual é a sua expectativa, qual a gente pode traçar alguma solução para cada caso. E claro, né? Sempre é compartilhado. A gente vai conversar. Não é uma chegar única. na hora, lá tudo já acontece, liga Não, a máquina. Não, tem não, todo um acompanhamento. Não dá para ser assim, né? A gente vai sentar, vai conversar. Tá, o que aconteceu com você, né? E aí a pessoa vai se abrindo, né? Que a gente fica tentando, né? Com que ela possa abrir, né? E aí, aos pouquinhos, ela vai ganhando confiança. Então, eu até falo, né? Ah, precisa começar tudo de uma vez? Já vou resolver tudo? Não precisa, né? Você tem medo? Começa com alguma coisa. Eu até falo, começa com alguma coisa, né? Vamos arrumar um dente, vamos fazer uma limpeza, já ver algo melhor, vamos cuidar dessa parte saudável, porque tem isso também, Pedro. Às vezes vai começando em outras pontas, vai desenvolvendo para chegar no problema principal, de repente. Sim, porque pra gente resolver, existe uma trajetória, que assim, eu falo que existe algumas fases, tá? Dentro do tratamento, assim, via de regra, né? A gente faz uns ajustes às vezes, mas assim, existe uma primeira fase que chama fase de adequação. O que é a fase de adequação? Vamos tirar dor, vamos tirar cárie, vamos tratar da gengiva, né? Vamos repor algum dentinho que está faltando. Adequação, provisoriamente, o que seja, né? Pois, né? Adequou, tá saudável, gengiva saudável, dentes saudáveis, posição dos dentes está boa. Ah, eu precisava mudar um pouquinho. Tá bom, vamos pôr um aparelho, vamos fazer um Invisalign, né? Um aparelho invisível hoje, Sim. né? Depois disso, a fase reabilitadora, que a gente chama, que é o quê? Ah, tem um espaço certinho lá para pôr o dente. Então tá, vamos fazer um implante, um enxerto,
e assim vai. Então, são esses passos que a gente vai cumprir, né? Para a gente chegar até lá. Então, seria basicamente isso. Entender que existe um processo, né? Realmente, o planejamento, ele protege realmente esse resultado, né, doutor? E assim, queria que você deixasse uma mensagem final, realmente, para quem está assistindo a gente, para esse paciente, ou também para a pessoa que viu esse podcast e falou, nossa, acho que a área da saúde é para mim. O que você pode dizer para esses dois perfis de pessoas, tanto para o paciente, para confiar em você, quanto para quem quer estudar mais, de repente ir para essa área que você atua hoje? Tá. Bom, pro paciente... Ó, que legal, de repente para o Sérgio lá do comecinho, lá dos anos 2000. Tá. Então, o Sérgio lá dos anos 2000, né? Olha, não vai ser fácil, né? Mas persista, tá? Porque assim, se você for consistente, persistir, estudar, enfrentar, né? Você vai chegar lá, você vai ter sucesso, né? Sucesso profissional, sucesso financeiro, sucesso na família, tudo isso precisa ser trabalhado, né? E você vai chegar lá. Para os pacientes, né? Olha, para os pacientes... Bom, para os pacientes, tem jeito para você, tá? Se você acha que não tem jeito, eu tô com muitos problemas, eu acho que para mim não tem jeito sim. Para você que tá fazendo um tratamento e não tá dando certo, já fiz vários, não chegou dentro do que eu queria, tem solução para você também, né? E para quem tem medo, né? Também tem solução para você. Até para quem tem medo de pisar no consultório, não é nem sentar na cadeira. Sim. Tem pessoas que evitam, falam, eu nem passo pela porta, tenho medo. Já vi pessoas com traumas, né? Nesse caso, doutor, qual que é o processo? Existe, de fato, um tratamento, assim, para quem está começando? Assim, por exemplo, a pessoa, você olha o cenário, tá muito ruim na sua visão técnica. Você falou que dá para começar por projetos ali que vão colocando em movimento. Mas e a pessoa que tem medo de sentar na cadeira, doutor? O que você costuma falar? O que você costuma fazer? Tá. Tem um exemplo clássico. Assim, tive uma paciente, gostamos de exemplos. Tive uma paciente que ela me conhece há muito tempo, né? E assim, ela falou, preciso passar. Sempre a gente conversando. Ela foi lá. Bom, ela foi e ela falou, olha, doutor Sérgio, eu tenho pavor. Eu tô aqui sentado, tô suando frio. Eu pus na mão dela, tava gelada. Aí eu falei assim, calma, né? Fique tranquilo, mas do que você tem medo? Ela contou a história dela, né? Que quando ela era pequena, ela sofreu lá uma situação lá muito desagradável e tal, e ficou traumatizada. E assim, não tem quem tire isso dela, né? Mas ela precisava fazer um tratamento um pouco grande, né? Então eu falei, olha, fique calma, vamos começar assim, sentando na cadeira, né? Separar em etapas de fato ali, né? Vamos sentar? Tá bom, sentamos. Agora, vamos dar uma olhada? Né? Olha, vou dar uma olhada, não vou fazer nada, tudo bem? Né? Tudo bem. A gente olhou, consegui avaliar, né? Vou tirar algumas radiografias, vimos, olha, então consegui fazer um diagnóstico. Né? Que é o primeiro passo, no fim das contas, né? E agora o que a gente precisa fazer? Então a gente dividiu em coisas mais simples. Então a primeira coisa, vamos fazer uma limpeza nos dentes, né? Uma profilaxia? Vamos. Ok. Então tá. Então, só que é o seguinte, você precisou, levante a mão, a gente para, stop. E assim, quando eu falo isso, é sério, tá? Não é que eu falo assim, levanta a mão e eu continuo. Não, de jeito nenhum. Parou. Porque nessa situação você tem que dar muito valor para isso. Sim. Né? Então, levantou a mão, parei. O que foi? Não, eu queria respirar. Falei, tem várias dessa, né? Não, posso respirar? Pode, fique tranquila. Então, assim, fizemos procedimentos muito simples. Então, às vezes, olha, ficamos aí 3, 4 consultas, às vezes conversando, tá? Às vezes a gente só conversa. Nem faz um procedimento em si mesmo. Vou dar anestesia. Isso é um passo maior, às vezes. Né? Então, a gente já atendeu algumas vezes, fez procedimentos simples para começar essa parte de anestesia, mas a gente conversa, mostra. É igual aquela história, né? Criança grande, né? Sim. Então, é o mesmo procedimento. É uma fase que a gente chama na pediatria de adequação mesmo também, né? Então, vamos mostrar o que é. Porque às vezes a pessoa tem medo de alguma coisa. Então, no caso desse paciente, tinha medo do motorzinho. Então, eu ia devagar, colocar... E aí? Tudo bem. E aí? Se comunicando ali, né? Legal. Porque você tem que entender. Porque às vezes a pessoa está de boca aberta, o paciente está de boca aberta.
ai, posso falar? Não posso falar? Eu tô Sim. aqui numa situação, ele fica meio vendido, né? Vamos Sim, dizer sim. assim, né? Então, coitado, né? Então eu preciso ter essa empatia com ele, né? Perfeito. Então eu vou lá mexi um pouco, tudo bem? Tudo bem. Quer levantar? Levanta. Me conta, como foi? Ah, foi assim. Então tá. Viu que é tranquilo? Tá bom, então pode continuar? Vamos. E tem hora que você tem que parar e tá tudo certo. Então, ou seja, na verdade, tem que ter paciência, né? E você tem que ter técnica também para atender, né? Não dá para deixar tomar conta sentimento. Nessa hora, nós somos profissionais, né? O que manda é a técnica. E se a gente segue uma boa técnica, a gente vai ter resultado. Incrível, Dr. Sérgio. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado para você que acompanhou mais um episódio do Além do Jaleco. Nos vemos no próximo episódio, doutor. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Pedro. Até a próxima. Tchau, tchau.